O tema de hoje vai ser uma breve história do Ocidente. Eu vou dar um enfoque filosófico, mas eu vou me deter um pouco no aspecto econômico também. O mundo ocidental inicia mais ou menos entre o século VII ao século VI a.C. Aconteceu um fenômeno muito interessante, que algumas cidades gregas gestaram pessoas com uma enorme sabedoria. Uma das primeiras pessoas foi Tales de Mileto, da cidade de Mileto. O outro, Heráclito de Éfeso, da cidade de Éfeso. O outro, Pitágoras. Heráclito é muito conhecido pelo início da dialética ocidental, com a sua famosa frase: não se banha duas vezes no mesmo rio. Por que não se banha duas vezes no mesmo rio? Porque o rio, na segunda vez que se for banhar, é outro. E quem estiver tomando banho no rio também será outro, né? Aliás, a gente não cumprimenta duas vezes a mesma pessoa com a mesma mão, porque a mão das duas pessoas já mudaram, porque muitas células já morreram e outras já nasceram. Essa é uma visão que vai ser importante para, ao longo da história da filosofia, Hegel e Marx fazerem a sua interpretação dialética da história. Pitágoras, muito mais do que a sua matemática, né? Ele era um sujeito extremamente espiritualizado, e eu digo para os meus alunos que ele ficou muito tempo calado, né? Era uma filosofia de vida, ficou anos sem falar nada. Quando precisava, escrevia algo parecido com um quadro que ele levava à mão. E na sua escola de Crotona, também os discípulos que ingressavam nessa escola ficavam alguns anos, uns 2 anos, em silêncio, né? Aprendendo a ouvir, que é fundamental, né? Chegar com a taça vazia para poder ter subsídios, né? Para depois poder começar a falar. Eu digo isso para os alunos porque muitas vezes a gente precisa de silêncio e a gente não consegue. Então é interessante que Pitágoras também era vegetariano e ele tinha uma sensibilidade muito grande com a vida humana, né? Ele está sendo redescoberto hoje, né? A gente conhece muito pouco dos pré-socráticos, fragmentos da obra de Heráclito, né? E se conhece muito pouco dos pré-socráticos. E que então Sócrates teria inaugurado o discurso racional, o discurso político, não é? As cidades gregas, elas tinham um formato redondo e as casas ficavam equidistantes da ágora. A ágora, o centro da praça pública, para que a justiça fosse feita e cada cidadão levasse o mesmo tempo para fazer a grande atividade na cidade, que seria a atividade pública, política. Mas a economia grega era uma economia fundamentada na escravidão, né? Então, todos os cidadãos eram iguais, mas nem todos eram cidadãos. E Sócrates é condenado por corrupção à juventude, né? Por que Sócrates é condenado? A Marilena Chauí faz uma analogia muito interessante entre o filme Matrix, né, o personagem Neo e Sócrates, né?
Neo como aquele que sabe que a Matrix, ou seja, a realidade é irreal, né? E que, portanto, ele era perseguido porque ele sabia daquilo. E se ele sabia, ele era o único que poderia denunciar aos outros que não estavam vendo que a realidade não era aquela, e, portanto, ele era uma ameaça para a sociedade. Por isso que o mito da caverna, que Platão, discípulo de Sócrates, vai escrever, porque Sócrates não deixa nada escrito, é tão interessante, né? A história de que havia uma caverna em que os seres estavam olhando assim as sombras do mundo, né? E um dessas pessoas da caverna sai e vai ver a realidade, né? E ele vê a realidade, fica surpreso e volta para dizer aos outros. Só que os outros se rebelam contra ele, acham que ele está alucinado, falando alguma coisa real e tal. Então esse tipo de comportamento é muito importante para os dias de hoje. A gente, quando chega com uma novidade, num curso, ou numa palestra, ou numa sala de aula, isso nem sempre é bem recebido e a gente sofre por isso. Então, Sócrates é condenado a tomar a cicuta. E é interessante que Platão arranja um navio para Sócrates fugir, e Sócrates se recusa a fugir. Porque, sendo ele um verdadeiro filósofo, ele queria que as leis fossem cumpridas. E se ele foi condenado à morte, portanto, ele teria que morrer. E ele não tinha tanto de medo da morte, ele era um espiritualista, né? E ele sabia como é que ele conhecia o processo de morte. Inclusive, ele relata, quando ele toma a cicuta, como é que é a morte. Os pés ficam frios, né? As pernas ficam frias, né? E depois, hoje, quando a gente estuda esse tema, morte, com aqueles que tiveram o Raymond Moody, né? Que escreveu um livro chamado A Vida Além da Vida, e existe um filme que eu recomendo às pessoas, chamado A Vida Após a Morte, baseado nesse livro, né? Existem autores interessantíssimos hoje que escrevem sobre isso. É um tema que eu gosto muito de usar nos meus cursos, né? De filosofia, né? Porque a morte, como disseram alguns filósofos, é o assunto mais importante da filosofia. Filosofar é aprender a morrer. Então eu recomendo que se conheça esse filme, A Vida Após a Morte, e o livro A Vida Após a Vida, de Raymond Moody, assim como recomendo que se leia A Roda da Vida, da Elizabeth Kübler-Ross. E eles se conhecem, eles colaboram. E aquelas pessoas que tiveram experiência de quase morte, inclusive, eu tive 2 experiências de quase morte, não com toda a riqueza que é relatada nesse filme, mas esse filme é imperdível. Então, Sócrates é um dos pioneiros em enfrentar a morte de forma bastante serena, né? Pediu aos homens que não chorassem. Falei, era uma cultura machista, como existe até hoje. Falei para as mulheres saírem para que não houvesse choro, e os homens agora estão chorando, não há razão para chorar. Sócrates sabia que a morte exige um ambiente sereno, né? Para que aquele processo, porque na verdade a morte não existe, né? A morte, como diz Krishnamurti, nós não vamos morrer, nós deveríamos estar morrendo, porque morrer significa abandonar o passado. Então, Sócrates toma a cicuta, relata a sua morte e deixa esse exemplo de serenidade para os milênios que vão se seguir a ele. Depois de Sócrates, nós temos Platão, Aristóteles, né? Mas isto seria mais ou menos, eu estou falando um pouco da história do pensamento. E como seria a história real do Ocidente, que está ali acontecendo? Existe a invasão persa nesse mundo grego, né? Os persas que hoje estão localizados ali onde é o Irã, né? O Império Persa invade sistematicamente os gregos, e os gregos, para se defender, eles ganham consciência de cidadania, percebem que eles são de um povo que tem coisas que lhes dão identidade, né? É uma cultura que tem a sua identidade peculiar, né? E se defendem sistematicamente dos persas. Mas essa permanente ameaça dos persas, né, vai enfraquecendo o Império Grego. E o que enfraquece mesmo são as lutas
internas que acontecem na Grécia, né? Especialmente a luta entre a visão filosófica e política e a visão militar, né? Isso que existe até hoje no mundo, né? Uma luta entre a visão democrática e a visão autoritária. E é curioso que Aristóteles, que é um macedônio, né, que nasceu na Macedônia, que vai educar, né, Alexandre, que vai ser o protagonista da história do seu império, de cerca de 30 anos, que é o império que fica entre o Império Grego e o Império Romano, né? Esse é o palco da mudança do Império Grego para o Império Romano, né? Os gregos desesperados pedem ajuda aos romanos, os romanos vão ajudar e tomam conta da Grécia. E é muito interessante notar que Adriano, existe um livro da Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano, que ela mostra como que o Adriano preserva o mundo grego, respeita o mundo grego e leva muito da sabedoria grega para Roma, né? E vê a importância de manter aquilo vivo. É engraçado que Roma vence vários impérios, o persa, o egípcio e o grego, e nas 3 vezes os romanos vencem militarmente e se deparam com a sua inferioridade cultural, né? Eles se rendem à beleza da organização social, filosófica, política daqueles povos. O Império Romano vai, a grosso modo, entre o século III a.C. ao século III depois de Cristo, né? E eu, quando era jovem, assistia muitos filmes dessa época do Império Romano e via a presença de um Senado, né? A luta, nós podemos assistir nesse filme O Gladiador, né? Que é belíssimo, até porque Marco Aurélio era um rei filósofo, né? E o Máximo era um general de Marco Aurélio, né? A luta também entre a democracia, representada pelos senadores, né? Que já apresentavam seus caráteres de corruptos também, né? E a mentalidade despótica de algum poderoso, né? Como é o caso do filho de Marco Aurélio. Esse mundo romano agora, o mundo romano mostra que a sua corrupção, né, os seus valores morais corrompidos vão levá-lo para uma decadência, né, ao longo desses 6 séculos. Né? O filme que mostra Nero incendiando Roma, o outro que mostra Calígula nomeando o cavalo dele para ser o senador, né? E a gente acha que essas coisas estão muito distantes de nós. Então a gente vê que esses longos períodos da história estão falando de fundamentalmente a mesma coisa, a mesma luta moral e ética do ser humano. Eu vejo o Império Romano, a vida nas cidades do Império Romano muito parecida com a vida nas cidades como Rio, São Paulo, México, né? A dificuldade de se viver na cidade, né? A violência, porque eu fiz alguns estudos de religião comparada e a própria CNBB recentemente fez uma pesquisa mostrando que a principal razão da violência é o excesso de urbanização e não a má distribuição de renda. Eu estive na Índia, né? Na Índia não tem uma família debaixo da ponte, na Índia tem pessoas embaixo e em cima da ponte, na ponte inteira, né? Aquela região da Ásia tem 14 vezes mais gente do que o Brasil, é a maior democracia do mundo, ameaçam a exceder a população da China, né, que é um continente gigantesco. A natureza é Deus no físico, é a expressão divina física, né? A beleza dos pássaros, das águas, das árvores, das flores, dos frutos, do ar, da água. Quando você expulsa essa vida e concreta um espaço geográfico, eu sobrevoei o Rio recentemente, num avião que voava abaixo, né, da aeronáutica, e vi que não existe nenhum espaço que não tenha sido